Evangelho de João, capítulo de número 5. Evangelho de João, capítulo 5, a partir do versículo 1, que eu passo a ler, diz assim: Depois disto havia uma festa dos judeus em Jerusalém. Havia uma festa e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo ao mercado das ovelhas, há um tanque que é chamado, na linguagem hebraica, de Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes jazia grande multidão de pessoas enfermas, cegos, mancos e paralíticos, esperando o movimento da água, pois um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. Aquele, pois, que primeiro entrava na água, após ter sido agitada, sarava de qualquer enfermidade que ele tivesse. E ali estava um certo homem que tinha uma enfermidade há 38 anos. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que ele estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: Tu queres ficar são? O homem enfermo respondeu-lhe: Senhor, eu não tenho homem algum que me coloque no tanque quando a água é agitada, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus lhe disse: Levanta-te, toma o teu leito e anda. E imediatamente o homem ficou são, tomou o seu leito e andou. E aquele dia era sábado. Podeis assentar, irmãos? Graças a Deus. O Evangelho de João, escrito pelo apóstolo João, o apóstolo do amor, ele fora escrito para a defesa de apologia sobre a divindade de Jesus. Porque em sua época, já próximo dos 95 anos, uma doutrina gnóstica afirmava que Jesus não era Deus, porque, como sendo ele Deus, poderia habitar num corpo humano que era mau. E então João escreve o seu evangelho nesta premissa de defender a divindade de Jesus. Ele já abre o seu evangelho dizendo: no princípio era Deus, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E ele sistematiza o seu evangelho com 7 milagres, que ele dá o nome de sinais. Estes milagres acunham a prerrogativa de que Jesus é Deus. E dentre estes tantos milagres, de 7 deles, porque João mesmo disse que se fosse colocar em livro tudo aquilo que Jesus fez e falou, não caberia a quantidade de livros no mundo. Marcos nos dá uma pincelada sobre Jesus, sobre um homem em atividade constante. A todo momento Jesus estava ou ensinando, ou pregando, ou curando, ou libertando. Houve uma ocasião, e João no capítulo 7 até registra isto, que os familiares de Jesus partiram para prendê-lo, porque pensava que ele estava louco, fora de si, porque não tinha tempo nem para comer.
E nesse capítulo 5, João vem tratar sobre a cura de um paralítico. É um dos sinais apresentado para balizar a divindade de Jesus. E este capítulo 5 de João, eu já li ele várias vezes, muitas vezes, já preguei neste capítulo 5, aproximadamente aí umas 30 mensagens. E toda vez que eu volto para este capítulo, sempre algo novo está aí. E na quinta-feira passada, eu havia preparado a mensagem que eu estou falando nesta noite para a Ufadar. Porém, a irmã Francisca havia já convidado um outro pregador, que eu quero parabenizá-lo pela mensagem que trouxe na quinta-feira passada. E interessante que esta mensagem eu ia falar na quinta e ele pregou no mesmo texto. Eu falei, bom, já que não pude falar na quinta, porque na quinta quem manda é a Francisca, então no sábado quem manda sou eu, então eu falo. Né? Eu falo. Nem que depois a gente precise acertar as panelas em casa, mas hoje sou eu. E como eu vinha dizendo, eu já li várias vezes esse texto, e eu acredito que esse texto aqui eu devo ter lido aproximadamente umas 100 vezes na minha vida de cristão. E tem dificuldade de entendimento, tem dificuldade de interpretação, e tem dificuldade também para poder transmitir. Mas eu tenho no meu coração, desde quinta-feira, que Deus já falou ao nosso coração nesse texto, que Ele tem algo a dizer a nós, ainda hoje. Meus queridos irmãos, o apóstolo do amor, ele narra este milagre com palavras vivas. Claro que João não tem um grego polido, como era o caso de Paulo e também do Dr. Lucas. Ele não tinha aquele grego clássico, né? Ele falava o koiné. E o koiné é aquele grego populacho. É o grego do mercado. É o grego da rua. Porém, João não estava preocupado com a pintura da linguagem, mas ele estava querendo transmitir a mensagem. E como ele sabia que a igreja ela era constituída de pessoas que não tinham larga formação, ele não se preocupou com a polidez e falou na simplicidade. Porque o próprio Deus é simples. Deus jamais quer te surpreender sem que você entenda. Deus quer que você entenda a mensagem. Esse é o propósito. Entendamos. Porque quando vem ao nosso entendimento a palavra, então há uma transformação. Jesus disse para Nicodemos que se ele abrisse a boca e começasse a falar das coisas referentes aos céus, Nicodemos ficaria sem entendimento. Agora Jesus disse, ou melhor, João disse, que era uma festa dos judeus.
quando aconteceu isso. Em outras ocasiões você vai encontrar que Jesus também esteve em outras festas. Porém, João não identifica qual é a festa. E os judeus tinham pelo menos 4 festas principais. Para que Jesus estivesse em Jerusalém, na época da festa, deveria ser uma das festas principais. Aquelas em que o judeu faz questão de estar presente. Outra questão pitoresca aqui nesse texto é que João disse que próximo da porta das ovelhas, Jerusalém, na época de Neemias, na reforma de Jerusalém, ele nomeou pelo menos 10 portas. E cada porta tinha a serventia pelo qual era dado o seu nome. Então tinha a porta do peixe, porta dos cavalos, porta das águas, porta do muladar, porta do rei, e dentre essas portas, a porta das ovelhas. Esta porta das ovelhas, elas ficava bem próximo do mercado público, aonde se vendia ovelhas para abate e também ovelhas para o sacrifício. Dado uma festa, então as pessoas vinham de muitas partes. E todo lugar de festa, o aglomerado de pessoas é muito grande. Então todos estão pensando em onde vou dormir e o que eu vou comer. Foi o que aconteceu em Gramado sábado passado, há 8 dias. Precisou fechar a cidade, porque toda a pastorzada com suas famílias foram para Gramado. Fica a 90 quilômetros de Novo Hamburgo, onde nós estávamos hospedados para a convenção. E devido ao fluxo de gente, fechou. Não deu abasto. Assim estava Jerusalém naqueles dias. Festa grande, público grande. E ali, naquele mercado de ovelhas, próximo da porta das ovelhas, havia um tanque pelo nome de Betesda. E Betesda significa casa de misericórdia, ou casa da misericórdia. Aquele tanque, segundo alguns, afirmam que, de tempo em tempo, um anjo dos céus descia, agitava as águas, movia as águas, e todo aquele que portasse alguma enfermidade, descendo primeiro, era curado. Quando acontece algo assim, a notícia espalha como pólvora. Então, para aquele tanque, encaminhou muita gente. João fala de cego, coxo, paralítico, ressecado, de toda espécie de enfermo que você possa imaginar, estavam ali. Fazendo o quê? Esperando o anjo mover as águas, para que porventura um bem-aventurado pulasse nas águas e fosse curado. Era uma espera, o esperar do movimento da água. Não é fácil esperar, ainda mais quando você é portador de uma deficiência. Não é fácil esperar quando você tem urgência para ser alcançado pela misericórdia. Não é fácil esperar quando a situação requer uma ação imediata. Não é fácil esperar.
Eu não sei quanto tempo você está esperando, mas se você continua esperando, eu já te parabenizo. Uma coisa é citar o Salmo 40, outra coisa é viver o Salmo 40. Uma coisa é afirmar: esperei confiantemente pelo Senhor, e Ele ouviu o meu clamor. Outra coisa é viver. Só quem está vivendo a situação sabe realmente como é difícil esperar. E se te vai ou serve de consolo, eu te digo, continua esperando, porque as águas vão mover. Continue. Então aquele paralítico está numa espera. Ele espera o anjo. Não tem hora marcada, não tem dia marcado. Tem que estar ali. E tem que estar com os olhos fixos na água. Porque o segredo tem que ser o primeiro. O segundo já sai de lá aleijado do mesmo jeito. O terceiro paralítico do mesmo. O quarto cego, é só um. E só o primeiro. Se fosse brasileiro ali, ele cortava a fila. Tem que ser o primeiro, porque a cura, o milagre, era só para uma pessoa. E João disse que o tanque estava, lotado. Você pode imaginar o tipo de pensamento que passava no coração e mente de todos os que estavam ali esperando. Eu vou na tua frente. Eu não estou cego, mas eu posso ouvir o sussurrar das águas mexendo. O outro disse: olha, eu só estou surdo, e se você passar na minha frente, eu te dou uma rasteira. A briga ali era ferrenha para quem chegasse primeiro. É duro você ter uma necessidade, estar junto com mais outros 50 e saber que só um será premiado, só um será alcançado. É o anjo de uma bênção só? Aquele anjo tinha muitas outras bênçãos, mas ele estava limitado a dar uma. Graças a Deus que o nosso anjo nesta noite é ilimitado em bênçãos. Ele pode hoje mesmo tocar a qualquer um aqui e curar, libertar, transformar, fazer a sua obra. Aquele homem espera o anjo. Ele também espera as águas se moverem. Mas ele tinha algo que jogava contra ele. Ele era paralítico. Então, na perspectiva minha e na perspectiva de muitos, era uma espera inútil. Eu estou aqui esperando, mas sou apenas um espectador. Eu vejo lá, o camarada entrou doente, saiu curado, e eu aqui. Outra semana o anjo desceu, entrou um cego, saiu curado, e eu continuo aqui. E esta brincadeira já vai por muitos anos. E ele vendo um curado, outro curado, outro curado, e ele lá, e ele lá. E cada vez mais a notícia esparramava, chegava mais gente. A possibilidade dele diminuía paulatinamente com a chegada de outros. E a água movia, ele via mover a água. Que situação. Ele esperava. Ele esperava também, sabe, alguém que lhe ajudasse. Porque Jesus perguntou para ele: quer ficar são? Ele disse: Senhor, e quase que ele disse: não tem como.
Porque quando as águas se movem e eu vou, vai outro na minha frente. Olha, eu estou aqui há tanto tempo. Há tanto tempo. E ele disse, não tem quem me ajude. Diferente daquele outro, né? Que tinha 4 amigos que levou, subiu pelo telhado, abriu e desceu. E Jesus disse, os teus pecados são perdoados. Os fariseus murmurou-lhes, para que vocês saibam que eu sou. Então levanta, toma o seu leito e vai para a sua casa. Mas já com esse de Betesda, na casa de misericórdia, não tinha ninguém que tivesse misericórdia. Ninguém ficou ao lado do paralítico e disse para ele, olha, quando as águas se moverem, eu estou aqui e te jogo lá dentro. Não tinha alguém com misericórdia. Não tinha alguém para ajudá-lo. A esperança dele estava em alguém que lhe pudesse ajudar. Alguém aqui nesse tanque vai se compadecer de mim. Alguém vai olhar para mim. Alguém vai me considerar. E quando as águas se moverem, ele vai me empurrar com tudo. Eu vou cair lá dentro. Esse era o pensamento dele. Esta era a esperança dele. Mas ele já disse para Jesus, olha, ninguém para me ajudar. Ninguém. Olha para o seu irmão e diga, eu te ajudo. Diga, mas diga com vontade, eu te ajudo. Agora olha para o pastor e diga, eu te ajudo, pastor. Eu preciso de R$1 milhão para segunda-feira. Cadê os que iam ajudar? Acabaram-se os mancebos? Não tinha ninguém para ajudá-lo. Você pode notar a tristeza do coração desse homem? Você pode notar, eu sei que você pode. Quando você precisa de uma ajuda e ninguém te ajuda. Quando você precisa de uma mão amiga e ninguém estende essa mão. Quando você não precisa de muita coisa, apenas um abraço e ninguém te abraça. Quando você precisa apenas de uma palavra de carinho, ou alguém que diga para você, eu estou orando por você. Você não sabe o valor que tem uma palavra como esta. Eu estou orando por você. Dependendo da boca que pronunciou, antes de dizer a você que está orando por você, ele já estava de joelho, intercedendo em seu favor. Como é doído quando você precisa de alguma coisa, e é urgente, e é premente, e você não tem alguém que lhe ajuda. Quantas vezes precisei de ajuda? E quantas vezes você precisou também? Este homem precisava de ajuda. Mas na casa de misericórdia, ele não encontrou um coração misericordioso. Ninguém o ajudava. Se você quer notar um lugar de tamanho egoísmo, é ali naquele tanque. Cada um queria ser o primeiro. Ali era uma disputa entre eles. Quem vai chegar primeiro naquelas águas? Quem vai pular primeiro dentro do tanque? Não havia misericórdia. E se você tivesse um parente com problema de enfermidade, e estivesse lá com o parente, eu tenho certeza que você derrubava uma ruma de gente para jogar o seu parente primeiro. Porque nós somos assim. Quando a farinha é pouca, o nosso pirão sempre é o primeiro. Nós puxamos sempre para o nosso lado. Nós achamos que merecemos.
Nós achamos que nós somos realmente os merecedores. Mas aquele tanque, aquelas águas e aquele anjo era um anúncio de que em um lugar onde reinava o egoísmo, o levar vantagem, o ser primeiro, era um lugar onde o anjo deixava cair uma gota da misericórdia. É nas trevas que a luz resplandece. É na seca que a água é desejada. E sempre nesses lugares e nessas situações é que aparece a mão daquele Todo-Poderoso e mostra. Agora não era somente o paralítico que esperava, o anjo também esperava. E o que o anjo esperava? O anjo esperava a autorização, porque nem um anjo sai fazendo o que dá na cabeça, não é como os obreiros. Esperava a autorização. Tinha que vir a autorização. Ah não, deu vontade de dar uma voadinha lá para o lado do tanque de Betesda, vou dar um arrasante lá. Não era assim. Nenhum anjo faz o que dá na telha, a não ser o do outro partido, o do vermelhinho. Este sim faz o que bem entende. Mata, destrói, acaba. E chegam e dizem, eu estou lá naquela região de Araçatuba, posso passar a espada no pescoço de um? Fala, passa, não só de um, de uns 10. Sai fazendo o que dá na telha. Mas o anjo de Deus, não. O anjo do Senhor, não. Ele precisa da autorização. E o anjo do Senhor foi enviado para as terras de Israel. E se apresentou em Manoá para aquela mulher, para a esposa de Manoá. E lhe disse a ela. E o anjo do Senhor foi até onde estava Gideão. E disse, varão valoroso, o Senhor é contigo. O anjo do Senhor, para agir, ele age quando recebe a autorização do próprio Pai. E ele, anjo, esperava. Conhecendo um pouco do coração de Deus, eu posso te afirmar que aquele anjo viveu os momentos de expectativas maiores da sua vida. É hoje? É agora? Quando? Calma, vai chegar a hora. O anjo esperava a oportunidade de prestar um serviço a favor da humanidade. Se existe algo que alegra anjo, é ser enviado para os herdeiros da salvação, para prestar socorro, para prestar auxílio. É esta função que eles tanto aguardam e desejam, que o Pai diga, desce lá, vai você. E João viu milhares e milhares e milhões de milhões. Um deles chegou para Daniel e disse, Daniel, homem muito amado. Gabriel chegou para Maria e disse, bendita és tu entre as mulheres. Este anjo vinha prestar um serviço à humanidade. Ele se sentia útil para isto. Eu acredito que ele ficava muito feliz
ao ver aquele que entrou enfermo no tanque sair curado. Em contrapartida, eu também creio que ele ia pensando, por que não todos? Por que só um? Não é que o anjo estava limitado no seu poder, não. Ele estava limitado na autorização. É um. Ele tinha e tem poder para curar todos. Se um só deles passou pelo arraial assírio e matou 160, 180 mil soldados de uma pancada só, ele tinha. Mas ele também devia obediência. É um, será um. Ele voltava pensativo, porque somente um foi curado. Eu acredito que ele até conversou com o pai e disse, ó pai, não dá para ser dois? Um. Dá para ser três? Um. Deus fala uma vez só. Como disse o salmista, Deus diz uma vez e duas vezes eu escuto, o poder pertence a Deus. Ele não está repetindo a mesma coisa. Se ele disse para Naamã, ou para Amã melhor, para Naamã, que era 7 mergulhos, 6 não resolvia. Tinha que ser 7. Deus, ele fala uma vez, e todos os céus o obedecem. Como a igreja, Deus fala 10 vezes, e a igreja não obedece. Que diferença. Ele volta pensativo, olhando para a alegria dos que foram curados, e a decepção dos que não foram curados. E neste sobe, desce, move as águas, sobe de novo, vem depois, move as águas, sobe, desce de novo, move as águas. Tinha um cliente ali que lhe se tornou familiar. O paralítico. O paralítico. A ordem que ele tinha era só mover as águas. Não era dar um empurrãozinho em alguém, pegar, olha, vem você aqui, ou então mandar, olha, amanhã vai ter movimento das águas. Então você chega cedo, pega o primeiro lugar. Não tinha. Tinha que estar ali, não era avisado, tinha que estar ali. Isso tem tudo a ver com o arrebatamento. Ou você esteja preparado para o arrebatamento, ou fica. Ou esteja preparado para quando as águas moverem, ou você vai se decepcionar. O anjo olhou e disse, podia ser mais. E desse sobe e desce, vem, move água, sobe e desce, vem, move água. Uma pessoa ali lhe chamou a atenção. Mas ele não podia pegar o paralítico e jogar lá dentro do tanque. Ele não tinha recebido essa autorização. Ele só tinha que mover as águas. E ele observou esse paralítico. Porque a Bíblia disse, e sabendo ele que estava assim há tanto tempo, Jesus fez muitas visitas neste planeta antes de se tornar homem. E ele é perfeitamente a pessoa da Trindade que personifica a misericórdia de Deus.
O paralítico espera, o anjo espera, mas Deus também espera. A palavra espera aqui é da esperançar. Não é a espera de sentar e deixar acontecer, não. É a esperançar, de estar com o coração cheio de esperança, mas que está fazendo alguma coisa para acontecer. Deus não age e não atua na vida de esperançosos sem expectativas. Ai, como eu gostaria que a minha família toda fosse salva, mas não faz uma oração por ela. Ai, como eu gostaria de aprender a tocar violão, mas nem um violão ele compra. Ai, como eu gostaria de ser um obreiro, mas nem os requisitos ele consegue cumprir. Sabe por que você ainda não chegou aonde Deus marcou para você chegar? É porque a sua esperança é aquela de deitar na rede e esperar acontecer. E a esperança que Deus quer que você viva é aquela que te levanta e faz você andar em direção daquilo que você espera. Se você quer um casamento melhor, então batalhe para ter um casamento melhor. Se você quer ser um crente melhor, batalhe, levante de manhã, vai orar, vai ler a Bíblia, ore, lê a Bíblia, ore, lê a Bíblia, e você será um crente melhor. Mas qual é a nossa expectativa? Bom, se Deus quiser fazer alguma coisa comigo, Ele sabe onde me encontrar. Estou aqui na orquestra. Se Deus quiser fazer alguma coisa comigo, eu estou aqui em Araçatuba, Ele sabe. Estou esperando Deus agir. Deus não age, Deus reage. Quem age é você. Você diz, eu vou, Deus disse, eu vou com você. Eu piso com você. Eu ponho a mão no enfermo, e Ele disse, a minha mão vai com a sua. Ele não age, Ele reage, meu irmão. Reage às suas atitudes, reage à tua vontade, reage ao teu desejo, reage à tua esperança, mas Ele quer que você tome a dianteira. Recebe esta palavra. Assim diz o Senhor: tome rédeas da tua vida e comece a dar o primeiro passo, porque o segundo será Deus te acompanhando. Aleluia. O paralítico, como que um paralítico vai reagir? Se as pernas são bambas, o dorso não funciona, as mãos não pegam, a cabeça não gira. Aí você diz, como que ele poderia agir, pastor? Não, ele não pode, fisicamente. Mas ele não estava ali, obrigado. Ele pediu para as pessoas levarem ele para lá. Me leve lá, me deixe lá. A notícia chegou aqui, que um anjo desce, move as águas, por favor me coloque lá. Se eu pudesse pelo menos ir pulando num pé só, eu chegava lá. Mas eu não posso. Eu não posso, mas me leve lá. Levaram ele, deixaram ele lá. Só o fato dele estar ali tinha cativado o coração do anjo. Vou descer, vou mover as águas, ele vai estar lá. Vou descer, vou mover as águas, ele vai estar lá. E ele ficou nesse vai e vem. Meu querido irmão, eu não posso jogar ele na água. Eu não tenho essa autorização. Mas vai chegar um dia. Vai chegar um dia
Deus espera. Deus espera o tempo perfeito. Deus espera o tempo perfeito. A ida de Jesus em Jerusalém, naquela festa, e até aquela porta das ovelhas, até o tanque de Betesda, não é uma coincidência, porque Deus não trabalha com coincidência, Ele trabalha com um projeto programado. E na agenda de Jesus estava o paralítico de Betesda. Chegou o dia dele. O seu dia chega hoje. Levanta a tua mão assim. Aí, segura ela no alto. O teu dia chega hoje. Como ele sabia? Ele conhece a cada um de nós. Jesus era o anjo que movia as águas na sua pré-existência. Ele é a personificação da misericórdia de Deus. E quando ele se fez carne e habitou entre nós, tem uma agenda em Jerusalém. Tenho que ir no tanque de Betesda, bem próximo da porta das ovelhas. Tem uma pessoa lá, que já faz 38 anos, paralisada. Para que você tenha uma ideia, é por isso que faz sentido a pergunta dele. 38 anos e ele chega e pergunta: queres ficar são? A intensidade do desejo do coração do paralítico é a mesma desde o primeiro dia. Jesus disse: você quer ficar são? Chegou a tua vez. Pergunte aí para o seu irmão: você quer, meu irmão? O que você quer hoje? É a mesma pergunta que ele fez para Bartimeu: que queres que te faça? O que é que você quer? Diga para ele agora. Foi a pergunta que ele fez: queres ficar são? O paralítico estava tão compenetrado na possibilidade de ficar são através do tanque, que ele traz todo o histórico dele do tanque. E Jesus está dizendo: não, eu quero fazer algo diferente. Você não tinha homem, ninguém para te jogar na água, não era? Eu vim para te ajudar. Eu vim para te ajudar. Você não pode mais dizer que não tem ninguém que te ajude, porque eu estou aqui. Pare de dizer que Deus não te ajuda. Pare de dizer que Deus esqueceu de você. Pare de dizer que você é o último da fila. Jesus se encarnou para dar a você a oportunidade única para a tua vida. E é o que ele está dizendo para o paralítico. Pare de pensar que ninguém te ajuda. Eu estou aqui te perguntando. Eu estou aqui te perguntando se você quer ficar são. Esquece o tanque, esquece as águas. É aqui, é eu e você e eu. Eu vim para isso, eu sei quanto tempo você está nessa situação. Eu vim para isso, eu vim fazer isso com você. Quando o homem termina de dizer que não tinha ninguém que ajudava, ele disse: levanta, pega o teu leito e vai para casa. Vai para casa. Vai para casa. E aquele paralítico que há anos sem poder mover, aquelas pernas recebe irrigação sanguínea, os nervos começam a contrair, e de repente ele começa a sentir aquele calor descendo do alto da cabeça, descendo por todo o seu corpo, os estralar daqueles ossos que estavam já atrofiados, voltando ao seu estado original. Aquele homem começa a ver isso.
Jesus disse: levanta. Aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. O homem se levanta. Aí Jesus disse: está vendo essa cama que sempre te carregou? Hoje é você que vai carregar ela. Você sempre foi carregado pela cama. Hoje você carrega a cama. Você sempre perguntava: onde está a minha cama para me deitar e ser levado? Jesus está dizendo: hoje você leva ela nos ombros. E lá vai ele levando a cama nos ombros. E João disse: era sábado. Era sábado. O próprio Jesus já tinha dito que o homem é mais importante do que o dia. Não existe um dia para Deus curar. Não existe um dia para Deus fazer milagre. Depois da vinda de Jesus, as águas se movem todo momento. E nesta noite Ele está se movendo aqui. E a presença dEle está aqui entre nós. Os fariseus já diziam: olha, sábado não se pode carregar cama, não pode carregar peso. Era uma oportunidade para quê? Quando ele vai indo com a cama, primeiro o fariseu diz: ei, onde é que você vai com essa cama? Hoje é sábado. Aí ele baixa a cama e disse: eu era paralítico, estou vindo lá do poço, do tanque de Betesda. Como assim? O anjo moveu as águas? Você conseguiu descer sendo paralítico nas águas? Não. Apareceu um homem lá, me conhecia há tantos anos, perguntou se eu queria ficar curado. E depois disse: levanta, toma o seu leito e vai para a tua casa. Quem é ele? Qual é o nome dele? O nome dele é Jesus. Você pode imaginar ele chegando na casa dele com a cama no ombro? Irmãos, mãe, pai, ou mulher, ou filhos, parece que é o pai. E ele vem trazendo a cama nos ombros. A cama, ao perguntar, ou a questionar, ou censurar a ele por carregar a cama, era a oportunidade dele contar o testemunho. Escute-me o que eu vou te dizer. A cura que Deus vai realizar na sua vida, o mover de Deus na sua vida, será a oportunidade para você contar o testemunho para a sua família, para os seus amigos, para os seus parentes. É igual o que aconteceu lá no horto, quando Jesus é preso, que Pedro decepa a orelha do soldado do templo. Aquele soldado não poderia registrar um BO. Eu fui lá no horto lá para prender Jesus, e um pedrão lá arrancou uma espada, mirou no meu pescoço, mas eu dei uma tirada assim, pegou só a orelha. Aí eu perguntei: mas você está com as duas orelhas perfeitas? Disse: não, mas lá também estava Jesus. E ele pegou a orelha e colou. Nunca vi um super bonde tão bom como este. Colou! Então ele não poderia apresentar queixa. Como que ele vai apresentar queixas? Se ele apresentasse queixas, ele tinha que falar de Jesus. Se ele não apresentasse queixas, ele teria que continuar falando de Jesus. Porque o milagre que Jesus faz, não tem como você ficar calado. Não tem. Você apresenta as suas argumentações. De um lado, Jesus beneficiou o soldado, e do outro lado apagou a evidência do pecado de Pedro. Olha como Jesus trabalha. Assim ele faz.
De um lado ele te curou, te libertou, te transformou, e do outro lado apagou todas as evidências suas, as suas digitais do pecado, sabe? Aquelas marcas suas do pecado, todas elas foram apagadas, foram lavadas, foram redimidas, e agora você está livre! É bom que Satanás escute isto. Jesus pagou e apagou as nossas evidências pecaminosas e nos deu vida. E vida em abundância. Aleluia. Aí ele disse: então os judeus disseram ao que tinha sido curado: é dia de sábado, não te é lícito carregar o teu leito. Ele respondeu: aquele que me curou, ele mesmo disse: toma o teu leito e anda. E ele continuou dizendo: então eles perguntaram: quem é o homem que te disse toma o teu leito e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus havia se afastado por causa da multidão naquele lugar. Depois Jesus encontrou ele aonde? No templo, porque quem é curado por Jesus só vai para um lugar. Quem é tocado por Jesus só quer estar num lugar. As pessoas te criticam porque você vem ao templo, né? Não é assim? Já vai para o templo de novo? Oh, se o camarada que cura tem uma casa na cidade, eu estou indo é para lá, meu irmão. Aonde foi que Jesus encontrou com ele? Aonde é que Jesus está encontrando com você nessa noite? Aqui, no templo. Bate no ombro do seu irmão e disse: é aqui o lugar do encontro com ele. No templo, no templo. Encontrou com ele. No templo. E aí Jesus então disse para ele: depois Jesus encontrou com ele no templo e disse-lhe: eis que tu já estás são. Aí Jesus faz um recordatório para ele, dizendo: não peques mais, para que te não aconteça coisa pior. Parece que a paralisia daquele homem fora algo que ele havia cometido. Quem sabe estava pulando um muro para poder roubar alguém e caiu de cima do muro e se estrepou. Não peques. Não peques mais. E aí então, quando ele escuta isso, o homem partiu e contou aos judeus que era Jesus quem o havia curado. Nunca mais tanque, nunca mais paralisia, nunca mais pecado.